Bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia. Vocês viram, né? O Datafolha deu uma pegou, pegou o Lula meio no contrapé. No domingo deu uma boa notícia para ele, 35% de eleitores querem que ele seja eleito à presidência. No dia seguinte, 54% dos brasileiros querem que ele seja preso. Acho que os brasileiros pendem para essa possibilidade mais do que para outra, né? Tudo bem que os jornais eles envelhecem rapidamente, né? Mas a esperança de que a gente esquecesse o resultado de ontem com a notícia de hoje, não dá, né? Evidentemente tem alguma coisa errada, Tem ou alguma com a coisa. cabeça dos brasileiros, o que não é improvável, né? Ou com a pesquisa, porque ontem mesmo a própria pesquisa trazia dados muito conflitantes, né? Por exemplo, mais de 80% dos brasileiros. Diogo, do que se trata isso? Eu tô tentando tirar essa lâmpada daqui. É meio difícil conversar com o seu umbigo. Com o meu umbigo eu converso, com o seu umbigo já fica difícil. Eu tô te ouvindo. É, 80% mais de 80% dos brasileiros, né, acham importante que um candidato à presidência não tenha nenhum tipo de rabo preso com a Lava Jato, que não é o caso do Lula. A menos que boa parte, ou todos esses brasileiros, ou boa parte deles, o 47% deles, não acreditem, né, por aí, não acreditem que o Lula tenha o rabo preso com a Lava Jato. Né? Outro dado estranho é que mesmo o número absoluto ali do número de pessoas dispostas a votar no Lula no primeiro e no segundo turno é bem menor do que os números que foram recentemente apresentados por uma pesquisa do Instituto Paraná e pela pesquisa do Instituto lá do Poder 360. É muito discrepante, né? Você tem ainda um dado de rejeição, Você né? viu? Notei. É absurdo, né? Mesmo que tenha diminuído, tem um viés de baixa na rejeição Lula em todas as pesquisas. Sim, mas Né? Eu acho que na linha. você não pode dizer que ele é rejeitado por 42% e 54% querem que ele seja preso. Não, não, ninguém é eleito com 42% ou mais de rejeição. Bom, enfim, isso Não, mas tudo essa aqui. discrepância entre 42% que rejeitam o Lula e 54% que querem o Lula preso, Não, também é um dado. Não, eu estou falando só. Não, Gigante. assim, eu estou falando que os dados de ontem em si já eram conflitantes. Agora, somados aos de hoje, confrontados com os de hoje, né, fica ainda tudo mais discrepante. Então é estranho que o Datafolha deve ter feito, eu não sei, eu não prestei atenção, mas deve ter sido a mesma pesquisa, o Sem mesmo dúvida. período. Claro. Né? Então, assim, volto a dizer, não se pode afirmar que o Datafolha mexeu nos números, mas que está estranho, está estranho. Fica a impressão de que os brasileiros querem que o Lula governe do presídio, assim como o Ney da Rocinha governa a favela, né? Essa discrepância da rejeição. Exatamente. 42 rejeitam, 54% querem ele preso. Tem alguma coisa errada aí, né? Não é possível. Depois teve um crescimento ali, o Bolsonaro nas outras pesquisas aparece muito melhor do que na pesquisa da Folha. Olha, o crescimento do Bolsonaro é visível, né? Isso aqui não se trata de defender ou atacar o Bolsonaro, mas que ele conta com uma parcela crescente de adeptos. A gente já disse aqui que ele, se não for para o segundo turno em 2018, sem dúvida será uma força a ser levada em conta no segundo turno em 2018. As pesquisas mostraram o Bolsonaro com 20%, né? Pois é. Então, assim... Mas o Datafolha colocou a Marina melhor do que ele, né? Pois é, o que é estranho, porque porque a Marina não parece tão ativa assim, né? Quanto o Bolsonaro. A minha teoria, Mário, que eu repito há muito tempo, é que a Marina, quanto mais ausente do debate público, mais ela sobe nas pesquisas, que eu não sei porque em ano eleitoral ela resolve aparecer. Aí começa a falar aquelas platitudes, aquela coisa toda, e vai caindo.
Na Eu acho que verdade, tem uma dose de razão aí, sim. e a Marina nem vai se candidatar, né? Já em 2014, ela não tinha se candidatado à presidência, ela era candidata a vice. Ela, A gente não pode esquecer isso, é verdade. ela já tinha abdicado da candidatura dela em 2014. É Mas, bastante enfim, pode. possível que ela agora, fazendo todos os cálculos, todas as análises, etc., que ela não delegue essa missão a alguém com mais cacife, mais poder eleitoral do que ela. Eu acho que a rede vai bem forte em 2018, mas vem forte com outro candidato, como o Joaquim Barbosa. Ela Pode está ser. tentando esse reforço aí há muito tempo, né? O que eu não sei é se o Joaquim Barbosa o ego dele, a vaidade, vai permitir que ele seja vice-presidente. Eu acho que ele vai ser candidato a Vai ser presidente. candidato, né? Olha, Apoiado pela Marina. eu não sei, eu acho muito improvável que o Joaquim Barbosa seja candidato, na boa, pela personalidade, pelo tipo de vida que ele gosta de levar, um cara livre, leve, solto, não sei, eu não vejo, bom, pode ter mudado, mas eu não Quando vejo, vocês estiverem sinceramente. presos, É bom, ele livre, leve e É solto. como, é como colocar o Moro como candidato em 2018, entendeu? Eu não, é completamente. São cenários que não entram, né, no meu radar, entendeu? Isso não entra no meu radar. Agora, um dado. Sim, mas o Moro, No sem meu não entra. não. O Moro é uma manobra bastante para tentar Legitimar a narrativa petista. Exatamente. Eu sinceramente acho o Joaquim Barbosa um candidato, e se eleito, eu não sei se é uma boa coisa, não. Eu acho ele um pouco instável, sabe? Não, Eu também. Pode ser um Jânio Quadros aí, de alguma não, forma. sem dúvida nenhuma, ele oferece perigos à nação. Não é Olha, um julgamento de caráter, muito pelo não, contrário, nada ladrão ele disso. não é. Ladrão Não, ele nada disso. É que é a personalidade, né? O sujeito que é presidente, ele pode até ter uma persona mais agressiva, mais incisiva, tal, mas ele tem que saber fazer política. Senão, é o caso, por exemplo, mal comparando a Dilma, né? Deixa todos os malfeitos e crimes de lado, né? É uma pessoa completamente intragável para a política. Então, não dá para ser presidente da República e não fazer política. Não existe, né? Política no bom sentido. Se é que existe ainda um bom sentido para política. Mas eu acho que um dado também importante aí, que é o PSDB, a desidratação do PSDB. Incrível. O PSDB está se autoimolando, né, na defesa agora do Aécio, né, já vinha acontecendo. Depois também, quando resolveu não pular do barco, no caso do Michel Temer. Quer dizer, o PSDB ele se beneficiou em 2016, né, de um recall de 2014 e também pelo fato da atitude responsável de ter embarcado no governo Temer para salvar o país. Agora, uma vez que o governo Temer se revelou... Votado no impeachment, né? Votado pelo impeachment também. Agora, uma vez que o governo Temer... Ou seja, foram sempre atitudes fortes do PSDB, né? Por incrível que pareça, né? Você embarcar no governo, apesar de todas as resistências internas e o senão que havia em relação ao Temer, depois o impeachment, né? Quer dizer, concomitantemente, tudo isso fez o PSDB crescer muito. Agora, na hora de abandonar o barco, quando o barco deve ser abandonado, deveria ser abandonado, não abandona, né? E aí tem o seu presidente nacional, né? Pego, flagrado de um criminoso. Pois é, aí não dá, né? Entendeu? Não dá para manter o discurso, né? E querer que as pessoas acreditem, as pessoas não dá, isso é. O Alckmin falou, né, na entrevista à Jovem Pan que o impeachment acarretaria esse problema para o PSDB. Né? Ele foi muito receoso em relação ao impeachment. Mas não havia ali os crimes financeiros e tal, mas ele fazia muito cálculo político e achava que o PSDB não estaria nem no governo, levando crédito pelas eventuais medidas acertadas, nem na oposição para combatê-lo. Né? Então ele ficou no meio caminho com 4 ministros. Ele diz que era contra, né, que os ministros entrassem realmente no governo, e aí ficou uma situação bastante delicada. Mas, olha, em retrospecto, o Alckmin pode até ter tido razão, mas naquele momento, a verdade é que não havia maneira de você
governar, ter um governo no país, o Temer governar, sem que o partido entrasse oficialmente no barco. O governo não iria resistir, não ia acontecer. Não só isso. E a área econômica, desculpe, enfim, os formuladores que eram, né? Agora estão saindo, como Gustavo Franco, né, do PSDB, mas eram todos tucanos, né? Isso era uma exigência deles. É preciso entrar no governo, estar no governo, senão eles só embarcariam se estivesse oficialmente no governo. Naquele momento, não havia como o PSDB não entrar. Agora, o PSDB poderia ter saído do governo. O Temer não resistiria. O problema não é mais o Temer, porque, gente, o Temer hoje é como a gente sempre falou, o Temer é o que pouco importa. O país está andando porque se descolou, na medida do possível, do Temer. A questão é manter quem? A equipe econômica. O senhor Henrique Meirelles, com todas as questões que podemos ter com ele, mas ele e o resto da equipe, que é uma equipe valorosa e brilhante. O PSDB não teria resistido de qualquer maneira ao espetáculo de mala de... Do Aécio, claro que não. Do Aécio Neves. Então, quem quer ter alguma perspectiva eleitoral de fato em 2018 tem de pular fora do partido. Na verdade, o PSDB devia ter sido extinto junto com o PMDB, junto com o PT, junto com o PP. Essa seria mas se tivesse, talvez... as investigações da Lava Jato. Porque não dá para resistir ao fato de ter seus principais... Ainda vai explodir muita coisa. Nós sabemos que outras delações vão pegar José Serra, vão pegar provavelmente até o Alckmin. Então, é um amontoado de notícias das quais o João Dória, em particular, não vai conseguir se separar. Sobretudo porque ele apoia abertamente o Michel Temer. Então, ele está contaminado de dois lados, né? Contaminado pelo PSDB, contaminado pelo governismo, pelo temerismo. E contaminado pelo excesso de marketing. Porque também isso é uma coisa, as pessoas, isso tudo que veio à tona nos últimos anos, né? Você tem razão. Toda essa corrupção, que boa parte dela entrou via marketing político, né, por marqueteiros, isso tudo foi cansando as pessoas. Quer dizer, as pessoas perceberam que tudo era uma embrulha, uma empulhação, exato, entendeu? E aí vem um sujeito que continua, faz marketing dia e noite. Eu vi uma coisa que me deixou realmente espantado, que foi assim, ele filmando uma reunião dele com os secretários, mas ele fora da reunião, dizendo, olha, estamos trabalhando, são 10 da noite, véspera de feriado, acho que era 6 de setembro, e nós estamos aqui trabalhando. Pô, cara, você não devia estar filmando nada. Se você está trabalhando, vai trabalhar, né, amigão? Então, o que é isso? Né? Não tem sentido. Não estou aqui fazendo um julgamento das ações do Dória. Até está muito cedo para ver se a administração dele é boa ou ruim. Né? Mas é que as pessoas cansam. E acaba criando um calcanhar de Aquiles para ele, esse troço. Né? Eu acho. Essa percepção é muito importante. É onde o Bolsonaro se beneficia, né? Porque ele não passa essa percepção de um discurso gelatinoso, de estar sempre fazendo médias com o rabo preso e tal. Então tem todo esse eleitorado aí disposto a votar num candidato que parece ser mais sincero, mesmo que ele cometa excessos, que ele dê comentários às vezes atabalhoados. Então ele está fora aí. O Lula também se beneficia disso, porque ele também é um personagem instintivo e que... Parece mais autêntico, é isso que eu quero dizer. Parece mais autêntico. Ele sabe simular uma autenticidade, nós sabemos, mentirosa, mas ele sabe fazer o espetáculo dele melhor do que o João Dória, por exemplo. Então, o discurso do marketing, as circunstâncias do marketing, né, tudo isso cansou, tudo isso foi desvendado, foi dissecado, né? Estava na base do crime também, né? Do crime. Então, assim, é preciso entender que a maneira de chegar às pessoas não é esta. Não, e a gente fica lendo e reproduzindo todos esses despachos do Palácio do Planalto a respeito das ações do marqueteiro Elcinho Mungo. É uma coisa tão patética que o presidente mais impopular da história do Brasil ainda imagine que, com ações de marketing,
ou comprando robôs na internet, ou comprando matéria paga, comprando jornais com anúncios, etc., etc., ele ainda pode ter algum tipo de sobrevida não existe Viagra para a imagem. Não. Ou para a popularidade. É simples não, assim. Não. E quando você tem 3%, aí é óbvio que se ele dobrar é um fenômeno, né? O cara que consegue dobrar a popularidade vai para 6%. Então... Olha, o presidente mais impopular da história recente da França, que foi o François Hollande, ele chegou a ter, acho que 5% apenas de popularidade. Quando houve o atentado do Charlie Hebdo e meses depois o grande atentado em Paris, né, ele teve um aumento na popularidade, né? Mas eu acho que, olha, se eu não me engano, foi para, assim, no máximo 10, 12, uma coisa assim, o que é extraordinário para alguém que tinha 5, dobrou, né? Ou quase triplicou, né? Mas mesmo assim, não o tornou um presidente popular, muito longe disso, né? De fato, não existe essa Todo esse pessoal chegou ao poder com base na engambelação, né? Então eles acreditam que quando estão acuados também possam sair pela engambelação, né? O Lula consegue, talvez, porque ele tem essa capacidade, como o Diogo diz, de simular autenticidade, mas a saída é pela sinceridade que eles não têm e que eles não podem nem ter, né? Porque esses números do Lula, eles teriam que entregar o que eles fizeram. Esses números do Lula que eu citei hoje de manhã são espantosos, porque a discrepância, para usar a expressão do Mário, entre o Brasil do Sudeste, o Brasil do Nordeste, ou o Brasil escolarizado e o Brasil analfabeto, acho que nunca foi tão gritante, né, quanto nesse caso. Mas eu tenho uma leitura aí para isso, viu? No caso do Nordeste, eu acho que, pelas características ali da região, tudo mais, o que você tem ali é uma falta de informação maior do que no Sudeste, isso é evidente, mas também uma falta de opção. Porque quando o Lula fez a tal caravana no Nordeste, não vamos esquecer, foi um fracasso. Um fracasso total, sem dúvida. Entendeu? Foi um fracasso total. Então, um nome que se apresente, que saiba conquistar aquela região, né? Ou pelo menos atrair a atenção, é capaz de fato, liquidar o Lula ali. Entendeu? Que não surgiu esse nome. Nos últimos 15 anos. Que a questão... Como? Não surgiu nos últimos 15 anos. Não, surgiu nos últimos 15 anos. Capaz de fazer frente ao PT no Nordeste. Esses dados, só para os ouvintes saberem, são 69% dos eleitores com curso superior querem ver o Lula preso e aqueles com nível fundamental, o número despenca para 37%. Quer dizer, o número próximo aí da aceitação do Lula é o número de pessoas menos alfabetizadas, né? Como a gente suspeita há muitos anos. Menos informadas. Precisam ser conquistadas, e o PSDB não entende de povo, né? Como está lá no site hoje, sempre teve uma dificuldade imensa de se comunicar com essa parte do eleitorado. Claro, e no total, 54% dos brasileiros querem ver o Lula na cadeia, quer dizer, não é que eles queiram ver o Lula derrotado nas eleições, eles querem ver, 54% querem ver o Lula preso. É um número muito grande, considerando esse... O que só mostra a falta de talento ou habilidade, o que quer que seja, dos políticos, dos outros políticos. Porque você ter um sujeito que a maioria, mais da metade da população, em algumas regiões isso ultrapassa 60%, como no caso do Sudeste e do Sul, quer ver o Lula na cadeia. E esse mesmo sujeito, independentemente aí do número que se tem, do Datafolha, do Paraná ou do qualquer outro instituto, ainda está à frente dos outros, né? Do candidato nas intenções de voto para 2018. Isso mostra, não mostra apenas a força do Lula, mostra, eu acho que principalmente a fraqueza do sistema e dos outros políticos. Quando você tira o Lula da pesquisa, ninguém é capaz de ter uma dianteira grande, de atrair esse eleitorado dele. Os caras não votam branco e nulo, porque ou você apresenta conhecidos, ou você apresenta outros ladrões, e as pessoas ficam, de fato, sem uma alternativa. Esse é o grande
Agora, eu acho que tem a combinação aí de dois fatores, né, que é a inabilidade que o PSDB sempre apresentou, com José Serra, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, falando aquelas palavras complicadas, com um discurso tecnocrático de gerente de banco, que parece ser voltado muito mais para a população de São Paulo do que do Nordeste, mas o PT investiu bilhões, enquanto estava no governo, e nessas rádios locais, esses veículos de comunicação no Nordeste, eles conseguiram uma capilaridade lá pelo Nordeste, uma penetração de propaganda petista, que eu acho que nenhum outro partido conseguiu fazer frente, e parece que eles chegam na hora da eleição e querem vencer assim no grito, né? Precisa também ter um canal ali para se comunicar, porque não chega a informação como chega aqui no Sudeste com veículos mais poderosos falando o contrário da propaganda petista. E tem um dado aí, Felipe, que é o seguinte, no Nordeste, essa capilaridade do PT, ela é um pouco, ou bastante, eu diria, parasitária. Porque, na verdade, a capilaridade é do PMDB. No PMDB, no Nordeste, não é à toa o movimento do Renan Calheiros, o PMDB quer o Lula, porque o Lula, eles não têm um nome popular no Nordeste, e o Lula é um nome popular, então eles querem usar o Lula como o fantochezinho deles ali, né? Continuar usando. O PMDB tá mandando e desmandando ali, e o Lula é o frontman, continua sendo o frontman deles, lá, né? Então, é uma situação, de fato, esquizofrênica, né? Essa que a gente vive hoje. O império do Sarney, o império do Renan ali. Jair Barbalho, são todos eles, sem dúvida. Exatamente. Todos com Lula. Né? Todos eles com Lula. E o país não. O país quer ver esse cara na cadeia, quer ver todos os outros na cadeia também, né? E olha, se você imaginar que mesmo no Nordeste, olha, no Nordeste, com a falta de informação, com toda ainda a lembrança, o recall do Lula, o PMDB usando o Lula, né, e tudo mais, ainda assim, 37%, né, que dentro da margem de erro pode ir para quase 40%, se for para mais, querem vê-lo na cadeia, querem ver o Lula na cadeia, é um número espantoso, hein? Não é pouco, não. Não é pouco, não. Não. Esse dado aí tem de ser agora, tem de entrar em todas as considerações políticas e espero que tenha uma repercussão até mesmo no STF e tudo mais, né? Não dá para passar mais um ano e tentar enfrentar eleições para presidente da República, do governo do Estado, Câmara dos Deputados, Senado, nesse estado de separação total, alienação total do eleitorado em relação aos eleitos. Não dá isso daí. E será absolutamente, eu acho impensável. Impensável que dessa situação, né, resulte um condenado, candidato, ou até mesmo eleito presidente da República. Aí já tem gente dizendo que não vai aceitar, né? Tem gente dizendo que não vai aceitar. Tem 50% da população que diz que não aceita de jeito nenhum. Quer ter esse cara na cadeia. Então, assim, é complicado. Isso vai criar um impasse tremendo. Então, eu espero que o pessoal em Brasília, responsável por julgar, entenda que isso não dá. Não dá. Isso ferir a democracia de morte. Isso é um atentado contra a democracia. Não é brincadeira. A gente está falando especialmente do TRF4 e do STF não rever a prisão após segunda instância, né? E é bom que tenha esse dado de que a maioria da população quer ver o Lula. E TSE, viu? E TSE também. Entra aí também TSE. É bom ter esse dado porque ele é maior do que o eleitorado base do Lula, porque muitas vezes usam o argumento político, né? Como é que vai prender um sujeito tão querido pelo eleitorado, tem aí mais de 30%, lidera as pesquisas? Não, a maioria quer ver ele preso. É o dobro praticamente, Felipe, é o dobro.
O O bandido da luz vermelha era popular em São Paulo também, na década de 60, 50. Não é uma brincadeira. E aí, né? A popularidade não confere honestidade a ninguém. Não, e a gente está falando de uma Nem popularidade. legitimidade, viu? Nem legitimidade. Não, mas mesmo assim nós estamos falando numa, óbvio, esse é o discurso Berlusconi aqui era o quê? Eu fui eleito, houve um referendo, a eleição foi um referendo a meu favor, então eu não posso ser... O discurso da Dilma. Exatamente. Agora, de qualquer maneira, nós temos um dado que não é exatamente um atestado de popularidade, né? Quando você tem 30, 35, 26, tanto faz, de intenção de voto, e do outro lado 54, 60% de pessoas querem vê-lo preso, tem uma desproporção aí também muito grande. E esse nossa turma, porque a nossa turma é desses 54% que quer vê-lo preso, não vai aceitar nenhum golpe na democracia, porque é impensável. Como disse, é impensável. Tem que haver manifestação, aquela coisa toda também. Agora é bom destacar aqui duas notícias importantes que saíram no fim de semana, né? Que foi a Receita Federal concluir que o Glauco da Costa Marques é laranja do Lula, né? Que não tinha renda lá para fazer o que fez, e o Lula ter monitorado o Antônio Palocci, né? Quer dizer, os petistas terem falado ali com a mãe do Palocci, com o irmão do Palocci, pediatra e tal, querendo saber da delação, que é o que eles sempre fazem, né? Como o pessoal do Temer também monitora o GEDEL. Exatamente. É verdade. Deu uma trovoada aqui em São Paulo. Aqui também. Tempo paulista aqui. Aqui está um tremendo sol. Mas não tem essa monitoração de potenciais delatores, é um movimento, né, típico de máfia, né? Eu fico assim, olha que eu lembro o Renato Duque perguntando que país é esse. A resposta vai ser dada nos próximos meses. Agora, assim, realmente 2018 não será, só será uma panaceia se essa gente toda for eliminada do panorama, né? Ou pelo menos boa parte dela. Senão o país continuará... E é o que espera a maioria da população. E eu espero que a maioria da população também haja nesse sentido, né? Porque senão, se não agir, a culpa é sempre do eleitor. Agora, a responsabilidade. A população quer um novo, mas quer com experiência, né? Aí tem que tomar cuidado para não ser também esquizofrênico, né? Não querer... O novo talvez não tenha tanta experiência, pelo menos na área política, né? Talvez eu acho o fundamental. Possa juntar o novo com uma experiência. E o novo pelo novo... O fundamental é tirar o foro privilegiado dos bandidos. Eu acho que tirando o foro privilegiado dos bandidos, a gente já conquistou alguma coisa. Vão entrar novos bandidos, mas aqueles que estão, neste momento, usufruindo, gozando do foro, se perderem esse privilégio, a gente já conquistou alguma coisa. Aliás, o Alexandre de Moraes está devolvendo, né, a ação para o plenário, né? Vamos ver. Vamos ver. É isso aí. Até quarta. É isso. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.